Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste domingo o 33º do tempo comum. Nós já nos aproximamos do fim do ano litúrgico. Encerrando o tempo comum, nós entramos no novo tempo litúrgico, o Advento, que já nos prepara para celebrar o Natal do Senhor. Já estamos caminhando para o tempo do Advento. No próximo domingo nós encerraremos com a festa de Cristo Rei do Universo, o ano litúrgico na igreja. Por isso que a partir desse domingo, na liturgia da palavra, nós vamos escutar leituras que nos levam ao entendimento da volta do Senhor. Leituras que já nos preparam para esse encontro com Jesus que vem, esse Senhor que vem habitar em nosso coração. Não são palavras para nos assustar, nem para gerar medo dentro de nós, porque muitas vezes quando nós escutamos leituras como essas, ou escutamos o livro do Apocalipse, ou leituras messiânicas, nós nos assustamos porque foi construído dentro de nós toda aquela imagem de que de repente todas essas coisas elas se acabarão num piscar de olhos e muitas coisas elas irão acontecer a esse respeito. Mas de fato o sentido de nós escutarmos palavras que nos preparam é para nos chamar a atenção a uma coisa muito importante. É preciso nos converter. O Senhor vem ao nosso encontro, mas eu só sou capaz de compreender o Senhor que vem se de fato meu coração está preparado. Se de fato eu entro num processo de conversão. É por isso que as leituras elas nos propõem a fazermos uma experiência mais concreta, uma experiência de encontro com esse Deus que muda a minha vida. Portanto, as leituras a partir desse domingo, elas vão trabalhar em nós a dimensão da conversão. E mais uma vez, as leituras vão nos propor o tempo
da igreja vai nos propor meditar sobre a dimensão da conversão, de uma adesão de fato verdadeira a Jesus. As leituras de Malaquias, de São Paulo aos Tessalonicenses, e a leitura do Evangelho de Mateus, ela nos convida a entrar dentro dessa dinâmica de conversão. Eu preciso converter o meu coração, e conversão é o entendimento de que, mediante a palavra de Deus, eu reconheço que eu preciso mudar. A conversão de fato é isso, é o entendimento de que eu preciso aprimorar a minha vida interior. Conversão muito mais do que mudar de igreja, mudar de fisionomia, mudar de estilo. Conversão é uma identidade da minha vida associada à vida de Cristo. É perceber no Evangelho o que eu preciso melhorar, o que precisa de fato passar por um processo de mudança dentro de mim. E hoje Malaquias já nos ajuda a entrar dentro desse caminho, quando nos propõe uma retomada dentro de nós e perceber os aspectos e sentimentos que nos desfigura na nossa relação com Deus. Hoje Malaquias nos fala sobre a soberba, sobre a dimensão do orgulho que é preciso aquebrantar dentro de nós. É preciso deixar o Espírito de Deus entrar e me colocar diretamente com a proposta do Evangelho de Jesus. São Paulo também, na carta aos Tessalonicenses, ele leva a comunidade a perceber, olha, nós precisamos nos enquadrar no Evangelho. E o Evangelho nos coloca dentro de uma responsabilidade de vida. Quando São Paulo escreve hoje aos Tessalonicenses, ele está muito preocupado com aquela comunidade que recebeu o Evangelho, mas estava dando contra-testemunho, não estava se responsabilizando e nem se empenhando para viver de fato a vida segundo o Evangelho de Jesus. Então São Paulo escreve à comunidade dizendo, olha, se o Evangelho chegou no meu coração, se eu conheci verdadeiramente Jesus, eu preciso entender que algumas coisas precisam ser deixadas de lado. Nem tudo nos convém, diz São Paulo. Nesta vida tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Quando eu me identifico com Jesus, eu vou percebendo de uma maneira muito clara isso, que nem tudo me convém. Eu preciso deixar muitas coisas de lado para poder aprimorar minha vida em Deus. A soberba, o orgulho, a irresponsabilidade que São Paulo fala hoje. Olha, eu tomei conhecimento que muitos de vocês não assumem as responsabilidades, querem colocar fardos pesados nas pessoas. Vocês não buscam trabalhar, não buscam se responsabilizar por aquilo que de fato o Evangelho propõe. E Jesus, ele no Evangelho de Mateus, vai nos propor a mesma realidade, que nós precisamos entrar na dinâmica do encontro do Senhor que vem. Esse encontro com Jesus me leva a uma tomada de consciência, me leva a uma disposição, e a síntese de tudo isso é me levar a uma tomada de consciência de que eu preciso fazer uma escolha por Jesus. Eu preciso fazer uma escolha pelo Evangelho. E mesmo estando diante de uma cultura tão aversa a tudo isso, em meio a uma cultura que muitas vezes desvaloriza a presença de Deus, até mesmo inutiliza a ação de Deus em nosso meio, numa sociedade que quer nos corromper, numa sociedade que burla os conceitos da vida, que nos desmoraliza e nos leva a viver uma vida desmoralizada. Ser cristão numa sociedade dessa é um desafio muito grande. Por isso que Jesus propõe hoje no Evangelho, olha, diante dos fatos, muitos sofrerão por causa do meu nome. Muitos sofrerão por causa do meu Evangelho, por causa da minha presença entre vós. Mas Jesus nos diz uma coisa muito interessante hoje no Evangelho. Ele nos convida a nos permanecer firmes, não nos deixar corromper por essas ideias, pelas propostas do mundo.
que corrompem verdadeiramente o meu coração se eu não tiver cuidado. Se eu não prestar bem atenção nas coisas que me cercam, nas ideias que me chegam, nos convites que me são propostos, se eu não tiver de fato uma vida ficada em Jesus, alicerçada em Jesus, eu vou corromper o meu coração, porque isso é algo muito comum nos nossos dias. Nós somos tentados todos os dias em abandonar o Evangelho pelo Evangelho do mundo, em corromper as nossas estruturas morais. Tudo aquilo que nós recebemos de formação, muitas vezes é descartável, parece que não tem valor numa sociedade onde todo mundo tem que participar de um processo de corrupção. Todo mundo tem que burlar as coisas para conseguir alguma coisa. Essa é uma ideia perversa lançada sobre nós nos tempos modernos, que para conseguir alguma coisa eu tenho que burlar, eu tenho que fazer o caminho errado, eu tenho que tomar uma decisão em errar, em fazer o caminho da mentira, do engano. E o Evangelho nessa noite nos propõe uma outra realidade de vida, nos propõe uma coerência, por isso que trabalha a dimensão da conversão, e conversão é ser coerente, é diante de uma realidade dizendo, eu não preciso burlar as minhas ideias e os conceitos da minha vida simplesmente porque eu quero ganhar algo. E se eu não fizer o que me mandam fazer, talvez eu não ganhe. Mas será que verdadeiramente eu vou ser feliz e realizado fazendo uma coisa que eu sei que não é correta, somente porque o mundo me ensina a fazer isso? Então o Evangelho nos propõe hoje, de uma maneira muito clara, refletir diante disso. Jesus diz no Evangelho, vocês serão levados aos tribunais, mas não tenham medo, porque eu darei a vocês palavras tão acertadas que tribunal nenhum conseguirá fundamentar o que está em vosso coração. Jesus diz até assim, não preparais a vossa defesa, porque eu darei pelo meu Espírito palavras tão acertadas que ninguém conseguirá retrucá-las. Então hoje o Senhor nos propõe na liturgia da palavra, já entrando e nos aproximando do advento, para entrarmos nessa dinâmica do entendimento que eu preciso associar a minha vida à vida de Cristo. É um processo lento, mas é um processo que precisa acontecer, porque é um processo que me traz vida, e vida plena, e vida em abundância. Guardemos já em nosso coração essa proposta que o Senhor traz a nós nessa tarde de domingo, para nos ajudar a continuar a nossa caminhada de missionários e missionárias, de discípulos e discípulas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.